Continuando nessa seara política, você falou que só trocaram os nomes, mas as políticas continuam as mesmas. A gente percebe, pelos números oficiais, que houve 22% de redução dos homicídios no Brasil e em outras searas, inclusive. Como é que você avalia... Mas isso não é político, né? Isso Claro. aí é segurança pública. Como é que você avalia exatamente a política de segurança pública do Estado frente ao crime hoje no Brasil? Eu acho totalmente defasada, acho totalmente equivocada. Mas essa redução drástica nos números de crime? Assim, vamos lá, você tem os números oficiais e os números não oficiais. Sim. Né? E aí, assim, esse número que você tem, eu não tenho. Pode ser... É o que é divulgado. Não, sim, eu não tenho. Não tô dizendo que não é verdadeiro. Mas o que a gente vê, por exemplo, é que acontece no Estado brasileiro um genocídio de jovens negros, pobres, periféricos e favelados. Isso é uma coisa clara. Até pouco tempo atrás, eu tinha um número da Sueli Carneiro, que é do Guilherme 10 aqui de São Paulo, que para cada um jovem branco que morria, morto, assassinado, 3,5 jovens negros eram mortos. Então o número é avassalador. A Siri tá conversando. A Siri entrou Sempre no papo. querendo entrar na Foi a conversa. dela, não foi o meu não, hein? Mentira, foi o meu. minha. Mas essa não é uma questão mais social do que étnica? Sim, com a escravidão, Não, é étnica, é étnica. Pois é, mas os policiais são negros e pobres também. É verdade. Então não é meio injusto falar que é um genocídio negro. Se tem uma instituição que É uma desde questão o social. início permitiu, inclusive, que negros pudessem chegar ao cargo de poder, é a corporação policial, Pois principalmente é, militar. exatamente. Sim, mas ao mesmo tempo, assim, na verdade... É o Estado que extermina os Então, negros? Como assim? vamos lá. Quem extermina os meninos negros é o Estado e parte da sociedade. Por exemplo, Mas são bandidos ou são Quem- inocentes? a maioria das pessoas que morrem... Eis a questão. São bandidos, Alguns são são criminosos? bandidos, alguns são inocentes. Só que aqui não tem pena de morte. Perfeito. Aqui não tem pena de morte. Mas vou dar um exemplo aqui. Suponhamos aqui, eu não sei se alguém aqui anda de transporte público, mas se alguém aqui anda de transporte público e à noite entrar 2 jovens negros de boné e se minimamente baixar a cabeça, vai ficar com medo. Mas se entrar 2 garotos brancos, não importa se é louro ou não, vai ficar tranquilo. Isso é o quê? Isso é social? Isso é uma questão étnica somada à questão social de negros que são... Brasil é racista, cara. Tá. Brasil é racista, Brasil é homofóbico, Brasil é transfóbico. A gente não pode tampar o sol com a peneira. A verdade é essa. Você não acha? Não, eu acho que Ele não existe acha. uma associação entre o negro e a pobreza, e isso gera algum tipo de associação em relação ao crime. A gente teve um problema Mas por de que nos Estados escravidão. Unidos a maioria que morre são negros? Por que na África são negros? Porque os extermínios Primeiro a gente todos tem que saber têm quem cor. é negro. Tem Quem é cor. negro. Existe o pardo, existe o mulato, existe o negro. Tudo isso é colocado como negro. O Brasil não é exatamente racista. É lógico que existe racismo no Brasil, porque o Brasil é miscigenado. Mas por que Você o percebe? branco quase não morre, então? Note bem, é isso que eu tô falando. Mas por Existe quê? uma Então você não é associação. racista? Existe uma associação em relação à pobreza, porque o negro que foi jogado na marginalidade depois da escravidão, é Vamos lógico falar que ele do fica sul. mais marginalizado Mas e mais vamos falar negro. do sul Mas do isso não é uma Brasil. questão, não é uma questão racista, é uma questão de preconceito Não, social, preconceito em relação à pobreza. Ué, mas chamar o cara de macaco. Que de não, aí é neguinho, isso racismo. Mas isso é o Aí quê? é absolutamente Mas vamos lá, racismo. vamos pro sul do Brasil, onde você tem nas vilas, né, que são as favelas de lá, Sim. muitas pessoas brancas. Porque Exato. mesmo assim, quem morre é o negro. Porque a maioria da população é negra e parda, ô Júnior. Não, Isso é vinculado exatamente ao estereótipo da pobreza também. Ou seja, a pobreza pode levar ao crime, não é um fator determinante de índole. E a maioria das pessoas que morrem, que são negras e pobres, são criminosas. Elas fizeram alguma coisa. A maioria é inocente. Aquele músico que tomou mais de 80 tiros. Mas ele isso é uma exceção, Mas Júnior. exceção no Rio de uma Janeiro, exceção. em Não, São Paulo? note bem, Em isso São é- Paulo? E lá aqui em Paraisópolis? Mas Era a maioria uma das pessoas que Não, são mortas pela polícia são as bandidos. Você que tá dizendo que a maioria são morreram- inocentes? As que morreram em Paraisópolis. Sim. Aí eu vou te devolver a pergunta. Perfeito. Elas eram bandidas? Não, não são. Então. Não são. Não são. A maioria que foram agredidas, não morreu ninguém. mortas? Não, em Paraisópolis, você Não fala morreu? na invasão? Do funk? Não, elas foram mortas pisoteadas, não foram mortas pela Sim, mas polícia. por quê? Mas veja bem, se tiver uma festa no jardim Mas é uma questão e chamarem a circunstancial. polícia, Não, peraí. Sim, vamos lá. E aí, vamos lá. A polícia vai invadir da forma que invadiu? Nunca. Aí sim, mas E é uma questão, quantas pessoas mais uma negras tem lá vez, dentro? é uma questão muito mais social, de poder Então, vamos lá. aquisitivo, do que uma questão étnica. Quantas pessoas Porque negras... a polícia também é Peraí. negra. Quantas pessoas negras tem aqui na Jovem Pan? Pois é. Quantas pessoas negras tem Não, aqui concordo agora? Não, com aqui você. agora. Mas isso Por não que é que um tem- racismo. Não é um racismo não? ético. Isso é um problema social Não, que peraí. vincula Por a que negritude aqui e a na Jovem pobreza. Pan não tem apresentador negro?
Por quê? Porque existe Isso é o quê? Não tem ninguém capaz? Existe uma vinculação Não tem ninguém capaz? da exclusão social, da pobreza que existe no Brasil, a cor negra. Olha Isso só, é factual, mas olha isso é só. histórico. Mas vamos falar Isso é daqui. um Não, mas racismo é histórico. fato, Adrilles. Você quer falar o quê? Mas você não pode dizer que as pessoas É são racista. mortas porque são negras. vítimas de racismo. São Não, mortas aí porque eu são discordo, negras. aí eu Assim, discordo. você discorda, mas Aí eu é porque discordo. a verdade é essa. Ô, Júnior, Porque as pessoas que matam também são negras. deixa eu Não, fazer nem uma sempre. pergunta aqui. A maioria da policial é quem negra recebe, e e quem parda. recebe ordem? E quem dá ordem? É o quê? Não, mas num confronto direto de um tiroteio, Mas se o negro é morto... Mas Você existe acha uma que não há uma conduta. Mas você orientação? não, eu só discordo do termo genocídio, porque genocídio é uma raça que extermina a outra. Quando você coloca que os policiais são, como você bem Números disse, de genocídio. a maioria, como você bem disse, a maioria da força policial é negra, é pobre também, você não pode dizer que existe uma raça exterminando Deixa eu outra. fazer uma pergunta aqui pra Só você, isso, é uma questão fundamental.